aqui com o Felipe Greener, não é? Yes. A gente tá aqui no estúdio, né? E a gente Isso. vai acompanhar o dia aqui com você um pouquinho. Antes disso, eu queria fazer umas perguntas. Maravilha. Queria que você me contasse um pouquinho de como é o universo da dublagem aqui no Brasil. Vamos lá. A dublagem brasileira, ela é muito respeitada no mundo todo. Demorou alguns anos para a gente começar a produzir, por exemplo, desenhos falados em português. Então, a gente sempre teve desenhos feitos lá fora, né, com as vozes originais, desenhos franceses ou desenhos americanos, e as versões deles em português. Quando o desenho é feito naquele próprio país, a gente não chama de dublagem, né? A gente chama de criação de voz, é a voz original. Então, um desenho da Disney, por exemplo, ele não é dublado em inglês, né? Os atores fazem a voz, depois ele é animado em cima do que está feito, né? No tempo daqueles atores. Então, a animação, ela é feita exatamente para aquela voz que foi falada daquele jeito, em inglês. Então, teoricamente, aquela versão é a versão perfeita, porque está animado perfeitamente para aquela boca. Mesmo assim, muitas vezes aconteceu da Disney premiar a versão brasileira como a melhor, inclusive sendo superior à original. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, por conta disso, a nossa dublagem ela é muito bem vista no mundo todo. Só que hoje em dia, com o aumento da quantidade de produtos, né, com os canais, né, vários canais de TV a cabo, e hoje em dia com o Netflix e essas outras, a Amazon está lançando também sua parte de entretenimento. Então, tem muitos produtos sendo lançados no país, né, que estão sendo feitos pelo mundo todo. Com essa demanda, a gente está tendo... não tem tido um aumento muito grande de estúdios, por exemplo, nesse eixo Rio-São Paulo. Então, estão surgindo atualmente muitos estúdios fora desse famoso mainstream que durante tantas décadas foi o principal polo do país de dublagem. Então, hoje em dia, a gente tem estúdios surgindo em Campinas, no Sul, Curitiba, Brasília, em várias cidades do país. Com isso, essa mão de obra nova que está surgindo, por um lado, isso é muito bom, porque aumenta, né, os empregos para atores pelo país todo, isso é ótimo. Por outro lado, essa mão de obra que está surgindo não está especializada ainda. Então, você tem, às vezes, no mesmo canal, uma coisa que é dublada no Rio ou em São Paulo, por essas vozes que todo mundo já conhece há tantos anos, e logo na sequência, um programa feito numa cidade ainda que está começando a aprender a dublar, e o nível, ainda mais comparativamente, né, logo um após o outro, às vezes é muito gritante assim, a diferença. Então, a dublagem está nesse período de transição, né? Esses novos polos surgindo, mas eu imagino que daqui a algum tempo, essa nova dublagem ela vai estar no mesmo nível da que é feita, sempre foi feita no Rio e São Paulo. E aí a gente vai ter em todos os canais a continuação dessa qualidade que sempre teve. Essa qualidade muito grande, né? O Brasil é muito reconhecido nisso. E conta pra gente um pouquinho da sua história na dublagem, assim, quando você começou, Tá. Alguns personagens principais. Tá. Para ser dublador tem que ser ator, né? Então eu já era ator há alguns anos e eu fazia uma peça de teatro com uma dubladora chamada Hélida Lastorina. A Hélida veio falar comigo que um diretor de dublagem ia montar uma peça de teatro. O nome dele era Newton da Mata. Para quem não sabe, o Newton da Mata é muito famoso porque ele dublava o Bruce Willis, dublava porque ele já faleceu. Então dublava o Bruce Willis, dublava o Lion do Thundercats, dublava o Dustin Hoffman, é uma voz muito famosa. Então ele ia montar uma peça de teatro, que era ele e o Selton Mello, que também dublou muitos anos. O Selton Mello foi chamado para fazer uma novela, e aí ele precisava de alguém para fazer o papel, eram só eles dois na peça. E aí ele abriu um teste, eu fui lá, fiz o teste para a peça, passei, a peça acabou não rolando, e ele me convidou para dublar. Eu tinha feito um curso de dublagem, mas assim, meio curso livre, né? Bem pouquinho tempo,
e eu não me sentia realmente pronto, eu sou muito exigente. Não me sentia pronto, mas ele perguntou se eu sabia dublar. Eu falei, saber eu sei, não tenho experiência. Quer dublar? Quero. Então fui lá na famosa Herbert Richards, que era no Rio de Janeiro, que já fechou, né, uma das maiores empresas do Brasil, versão brasileira, Herbert Richards, né, a famosa frase. É isso. E aí já fechou. E aí eu fui lá para assistir a gravação e, para minha sorte, um rapaz com a voz parecida com a minha faltou a gravação na hora em que eu fui assistir. Eu fui Olha. assistir o rapaz gravando e ele faltou. É destino. E aí ele falou, putz, faltou o fulano, quer fazer? Eu falei, já estou aqui, né? Vamos fazer. Porque, na verdade, não funciona assim. A gente fica um tempo assistindo, é o famoso estágio. A gente assiste, sei lá, uma semana, 1 mês, 2 meses, fica lá, vai um dia, passa uma tarde, passa uma manhã e fica indo. Um dia eles ouvem a sua voz, aí um dia você grava um arquivinho, aí um dia precisam. Isso é uma coisa que pode demorar muito para acontecer. E para mim, o meu estágio durou 5 segundos, porque eu sentei, chamaram o cara faltou, e aí naquela época a gente gravava todo mundo junto, né? Então tem uma cena de uma família, dublava lá o que faz o pai, o que faz a mãe, o que faz o filho, o que faz o tio, o que faz a avó, todo mundo junto. E aquele filme era com uma dubladora muito famosa, Marlene Costa, que faz as vozes da professora Helena, do Carrossel, para quem é dessa época, fazia a Mulher Biônica, para quem é dessa época, fazia muita gente famosa, ainda faz algumas pessoas, e as minhas cenas eram todas com ela. Era um filme de um trem, eu fazia um cara do trem, era tudo com ela. E ela era a diretora da Herbert Richards. Então, eu já fui lá gravar, era com ela, ela olhou e falou, nossa, gostei de você, nunca te ouvi, não te conheço. Então, é porque eu não existia, né? Eu acabei de chegar. Ah, mas eu já gostei de você, vou começar uma novela mexicana semana que vem, você quer fazer? Quero. E aí foi muito rápido, assim. Digamos que eu tive sorte, mas como eu tinha bagagem de teatro, eu não tinha experiência como dublagem, né? Como dublador. Eu não tinha noção da técnica do sincronismo, tinha uma noção do curso que eu fiz, mas eu tinha feito muito teatro, eu tinha feito escola de teatro, eu tinha feito muita peça, então, digamos que eu sabia interpretar. E aí, ele percebeu isso, ela percebeu isso, e ali as coisas foram indo, foi tudo muito rápido. Em 1 mês eu estava contratado da Herbert Richards, já com carteira assinada, personagens fixos, foi tudo muito, isso já vai fazer 25 anos, Nossa. direto do túnel do tempo. E aí, de lá para cá, eu fiz muita coisa legal. De personagens famosos, assim, de animação, eu fiz a famosa Zebra do Madagascar, Marty. Eu fiz o Vagabundo, da Dama e Vagabundo, o Príncipe da Cinderela, eu fiz agora o Big Hero 6, um desenho que teve, eu fiz o irmão do garotinho, eu fiz o Tadashi, eu fiz o Thanatos do Cavaleiros do Zodíaco, estou fazendo um personagem que está sendo muito comentado, muito legal, que é o Whis, do Dragon Ball Z, que é um barato de fazer, de animação, teve muito mais coisa, de séries eu fiz Once Upon a Time, eu fiz O Príncipe Encantado, eu fiz Revenge, eu fiz Friends, eu fazia o Ross, eu fiz Drake e Josh, muitos anos eu fazia o Drake. De atores, eu costumo fazer o Jude Law, Ewan McGregor, Jake Gyllenhaal, Adrian Brody, Orlando Bloom, tanta gente. São tantas vozes conhecidas aqui. Muito legal, assim. É muito, muito, muito legal. Assim, eu sou muito feliz com o meu trabalho. Tem alguém que você gosta mais de fazer, assim? Você falou que o Whis é legal de fazer? Assim, na verdade, eu curto fazer animações, sim, mas eu gosto muito mais de fazer filmes. Uhum. E os atores que eu gosto mais de fazer são aqueles que eu acho que a minha voz combina. Eu acho que, por exemplo, o Jake Gyllenhaal, o Jude Law e o Ewan McGregor, eu acho que a voz combina muito, assim. Eu acho que parece que sai da cara deles. Nossa, assim. o Jake, eu tava vendo um vídeo seu, assim, de vários personagens, eu tinha a impressão que era realmente, assim, tava perfeito. Nossa, é o Jake falando. Tem uns que, assim, por exemplo, quando eu comecei a ganhar esses tais, a gente chama de bonecos, né, os atores que você sempre faz, eu fiz o Jude Law para uma empresa, uma outra não sabia, me chamou também para fazer, umas 5, quando ele começou a fazer sucesso, me chamaram sem saber que eu já tinha feito, porque para eles ouviam o cara em inglês,
E era a minha voz. Então, automaticamente foi ficando, e esses todos já fiz, sei lá, quase 20 filmes de cada um deles. Nossa, sim. Né? É muito, muito legal, assim. Como foi fazer Piratas do Caribe? Foi engraçado, porque o que aconteceu? Acho que foi uma época em que eu comecei a fazer uns caras um pouco mais velhos. Se você pegar, por exemplo, o Jude Law, o Eric Bana, eles são um pouco mais velhos que o Orlando Bloom. Então, eu estava começando a colocar a minha voz num registro um pouco mais grave, né? A gente quer mostrar serviço, quer mostrar aquela famosa voz bonita para dublagem, né? E aí, o Orlando Bloom estava surgindo, ele era muito novinho, ele devia ter lá seus 20 anos. E eu meio que fiz ele, era pra Disney, né? Era um pirata galã da Disney. Eu meio que coloquei a voz num lugar que eu achei que era, sei lá, que era aquela voz. E o diretor do filme, que dirigiu a dublagem, falou, tá tudo certo, a gente foi e fez até o final. Quando bateu na Disney, o Garcia Júnior, que é a famosa voz do He-Man, entre tantos outros, ele era supervisor da Disney, bateu lá e falou assim, então, não é isso. Ele falou assim, eu quero dirigir o Grinan. Ele voltou pro estúdio, eu tive que refazer o Piratas inteiro, o 1, né? Num registro que era uma voz um pouco mais na cabeça, um pouco mais aguda, mais jovem, que era como ele via que era aquela voz. E ele tinha razão. Então, assim, por pouco eu não perdi o personagem. Eu fiz e falaram, não é isso, mas não queremos que seja outro. Vamos continuar com o Grinan, mas vou lá refazer com ele, pedindo para ele essa voz um pouquinho mais, a gente chama de voz mais na cabeça, assim. Então, eu quase perdi, mas não perdi. É uma voz mais suave? É uma voz mais jovem mesmo. Eu tenho uma facilidade de deixar a voz mais jovem ou mais velha, porque a gente às vezes tem a impressão, eu consigo fazer uma voz mais grave, e aí fica uma coisa pouco crível. Ou então outro, eu faço uma voz mais jovem, e aí também não fica. E para desenho, ok, às vezes você pode brincar com a voz assim, e é desenho. Para filme, se você às vezes força muito para um lado ou para o outro, perde a credibilidade. E não sei se é bom ou ruim, mas eu consigo dar uma flexibilizada na voz e às vezes engana um pouco mais pro mais velho, mais novo. Então, eu consegui fazer ele um pouco mais jovem, entendeu? Acho que era meio que isso. E pra dublagem, assim, em si, qual é a diferença entre fazer uma animação e um filme com pessoas, né? É live action que a gente isso. fala. A diferença é básica, assim. A animação não é real. Então, a voz também não saiu dali. A voz originalmente, mesmo que tenha sido gravada a voz depois animado em cima, né? A voz não saiu dali. Tem uma pessoa, um ator americano ou francês fazendo aquilo. O desenho não fala, o desenho não respira. E o ator, sim. Então, na animação, embora você tenha 1000 possibilidades, né? Às vezes o personagem é super histriônico, ele faz grave, faz agudo, ele faz 1000 coisas. É falso, é irreal. Então, entre aspas, é mais fácil de enganar. Ele originalmente já é uma enganação, é um desenho, é uma animação. O filme é de carne e osso. Originalmente, a voz sai daquela pessoa. É uma pessoa que respira, que tem o seu tempo. As pausas. Então, você fazer a sua voz sair daquele corpo, trocar uma voz pela outra, parecendo orgânico, parecendo que sai mesmo dele, eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil enganar o público. Quando você fala, eu vi lá o Jake Gyllenhaal, parece que era ele mesmo, isso é um tremendo elogio para mim. Porque, poxa, eu estou enganando o público, embora o público saiba que não sou eu, parece que é. Então, assim, eu acho mais legal porque eu acho mais desafiador. Eu acho que é isso, um desafio maior mesmo. Você conseguir convencer que aquele ator está falando com a sua voz do que uma animação. Nesse ponto, eu curto mais. Não que eu não curta o outro, né? Porque a gente, às vezes, né, o que você gosta mais? A gente sempre tem que escolher alguma coisa, fazer as famosas listas. Então, na minha lista, vem primeiro os filmes, depois vem a animação. Entendi.